Vamos lá. Vamos falar hoje de uma maneira muito estruturada da última etapa da venda, que é o pós-venda. Eu deixei pra gente falar agora nessa segunda parte do nosso encontro, tá? E aí eu quero combinar com vocês que eu vou passar uma estrutura para vocês colocarem em prática e a gente não vai ficar falando de teoria, a gente vai fazer na prática como deve ser feito, ok? Então, primeiro, eu vou junto com vocês, deixa eu passar aqui, definir quais são os objetivos de um pós-venda. É isso que eu quero fazer primeiro. A gente define quais são os objetivos e depois a gente aprende como fazer, beleza? Simples assim, porque para a gente levar isso de fato para o nosso dia a dia. Então vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Então vamos lá, vamos definir quais são os principais objetivos de quando a gente faz um pós-venda. Primeiro, a gente deve medir a satisfação do nosso cliente. Então o pós-venda ele serve para a gente medir a satisfação. Por que é interessante a gente medir a satisfação? Porque, gente, se esse cliente ele estiver muito satisfeito com o meu atendimento, ele vai provavelmente me gerar indicações. Esse cara vai me ajudar. Ele ficou tão feliz com o atendimento que eu dei, com a ajuda que eu dei em relação ao problema que ele teve, que ele vai me ajudar. Então, conseguir indicações, assim como o Tom comentou, sim, é um dos objetivos. Terceiro objetivo, pegar testemunhais e depoimentos de clientes. Então, vamos deixar como 3 objetivos principais, medir a satisfação, conseguir indicação e pegar depoimento de cliente, para a gente usar depois isso a nosso favor. Fazer uma nova venda, gente, vai ser consequência de um processo de pós-venda. Porque se você faz a venda e vai entrar em contato para medir satisfação, para conseguir indicação e já quiser fazer outra venda, aí matou o contato, tá? Aí matou. Então, a nova venda, ela deve ser, a recompra, ela deve ser consequência e não um objetivo nosso, tá bom? Aí, eu quero só trazer de novo, porque praticamente, pelo que eu me lembro, quase todas as nossas reuniões, a gente falou da importância da indicação. Vocês lembram disso, né? Inclusive na última, que foi o que o Zé trouxe à tona, esse módulo. Primeiro, na minha visão, a gente tem que desenhar um script para pedir indicação. O que significa isso? Desenhar um script. Você tem que saber exatamente a maneira como você vai fazer esse pedido. Quando você vai fazer esse pedido. Porque, gente, se a gente não faz essa análise e não traz isso para a consciência, a gente costuma fazer errado. Ah, você não tem nenhum amigo para me indicar? Cara, isso daí não gera empatia, isso daí não dá a ligação para o cliente te ajudar. Então, nós temos que ter exatamente um modelo de como a gente deve pedir essa indicação. E cada um vai montar o seu, porque não tem certo e errado. A única coisa que eu quero organizar com vocês é que sempre a gente use a palavra ajuda. João, deixa eu te pedir uma ajuda. A ajuda conecta as pessoas. Ela faz com que a pessoa entenda que você está pedindo algo para ela. Então, vamos sempre usar essa palavra e vamos pensar a respeito desse script. É muito importante pensar a respeito disso, porque isso vai te dar embasamento para você ir melhorando os seus pedidos de indicação. Como que você vai saber se você está melhorando? Obviamente, se você está fazendo e está testando, você vai ver, isso aqui, consegui 3 indicações. Consegui 5 indicações. Vou manter dessa forma, tá? Não tem segredo. Usando a palavra ajuda, só que tem um probleminha. Nós temos que lembrar de pedir indicação. Normalmente esse passo, né, que é pedir a indicação, a gente esquece de fazer. Normalmente é o que acontece. Então, todo contato com o cliente que você tiver, você deve lembrar de pedir indicação. Como que a gente fazia? Quando eu tinha uma equipe, eu era a gestora, o que eu dava de dica para eles? Que toda vez que eles entrassem no cliente, eles escrevessem a palavra indicação no caderninho que eles levavam lá. Toda vez. Pôs o pé, parou na frente do cliente, indicação. Ou então, ia fazer uma reunião online, primeira coisa que pensava, parou para se organizar para a reunião, indicação.
Isso fez com que eles aumentassem o número de pedidos muito, gente, muito, muito. Por que que aumentou o número de indicações? Porque eles começaram a pedir. Então, a gente estava com pouca indicação, por quê? Primeiramente, porque as pessoas não queriam dar? Não, porque os vendedores nem pediam. Então, a gente não tinha nem essa proatividade em fazer o pedido. Então, o nosso trabalho é trabalho nosso, pedir essa ajuda para o cliente. Pedir a indicação é um trabalho nosso. Normalmente, as pessoas recebem indicações porque o cliente gostou tanto, o cliente lembrou da pessoa e ele, por si só, ele ofereceu a indicação. Mas a gente pode tornar isso um processo ativo no nosso processo de vendas, que é todo contato que eu tiver com o cliente, eu vou pedir indicação. E aí eu vou desenhar um modelo para pedir, a maneira como eu devo pedir, ok? Beleza, gente? Isso daqui muda o dia a dia de corretor, de vendedor que seja. Porque se você tem um contato e de cada contato você consegue pelo menos uma indicação, não preciso nem dizer o quanto que facilita o teu processo de encontrar novos clientes, né? Ok? Vamos então ao como fazer. Como que a gente deve fazer um processo de pós-venda? Muito simples, tá? Mas eu quero deixar isso muito organizado com vocês para que daqui em diante a gente consiga medir como esse pós-venda está sendo feito, ok? Primeira coisa, eu quero ensinar vocês a dividir a carteira de clientes de vocês. Esse é o primeiro passo. Por que dividir a carteira? Porque vocês vão entender que alguns clientes devem ter pesos diferentes e devem ser tratados de forma diferente. Vocês já devem ter ouvido falar de curva ABC, certo? Que é organizar por ordem de relevância. Então você tem lá, vamos supor que na sua carteira de clientes você tem 10 clientes. Você já vendeu para 10 clientes. Desses 10 clientes, você olha para eles e você fala assim, poxa, legal. Eu tenho clientes que compraram, 2 clientes compraram acima de 1 milhão. Aí eu tenho 4 clientes que compraram perto de 600 a 800 mil. E eu tenho 4 clientes que compraram até 500 mil. Você pode dividir por ordem de relevância por valor que eles investiram, ok? Isso normalmente é o que acontece. Por que isso, gente? Porque a gente vai definir quais serão as atividades para cada grupo. Esse é o primeiro passo para um pós-venda acontecer. Se você quiser fazer a mesma atividade para todo mundo, vai chegar um momento que você não vai conseguir, se a sua carteira de clientes for crescendo, ok? Se você for vendendo e a sua carteira de clientes for crescendo. Então, nós temos que definir quais serão as atividades para cada grupo. E aí eu vou contar para vocês. Entendam essa organização de curva ABC da maneira como vocês preferirem, ou por valor que eles fecharam o negócio, ou então por clientes que você teve mais conexão, que você ficou mais próximo, ou então por clientes que você pode separar por produto. Ah, esse cliente aqui que eu tenho mais facilidade para vender Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não sei. Ele pode ser o seu curva A. Você só tem que entender na tua dinâmica, na tua carteira, o que é mais relevante, ok? Aí nós temos que definir as atividades. O que significa definir essas atividades? Como que você vai fazer o contato com eles de pós-venda? Como é que esse contato, como que essa atividade vai ser organizada para cada grupo? O que normalmente a gente indica? Que você deve dar uma atenção maior para a tua curva A. Isso é óbvio, independente da relevância que você queira colocar nessa divisão, seja por faturamento, por proximidade, enfim. Mas a tua curva A tem que ter as atividades diferentes da tua curva C e da tua curva B. E aí é o que nós vamos definir agora junto. Terceiro passo, organize a periodicidade de cada contato. Além de você organizar as atividades, como vai ser esse contato, você tem que organizar de quanto em quanto tempo você vai falar com esse cara. Ou, depois de quanto tempo que ele fez a venda, que eu vou entrar em contato. Tudo, gente, no processo de vendas, ele deve acontecer com
tempo organizado e com a atividade organizada, porque senão a gente não consegue dar conta de fazer tudo. Agora, vejam como essa organização é muito importante. Eu vou fazer uma situação fictícia aqui para que todo mundo entenda, tá? Vamos imaginar que eu tenho 10 clientes na minha carteira e eu tenho 3 clientes da curva A, eu tenho 4 clientes da curva B e 3 clientes da curva C. Diante da minha relevância e de como eu separei a minha carteira de clientes. Aí eu preciso definir, então, quais as atividades. Como eu vou falar com a curva A, com esses 3 clientes? A curva A realmente é muito importante para mim. Então, o que eu posso fazer com eles? Eu posso fazer uma ligação. Pode ser. Eu posso marcar de encontrar num café. Pode ser, depende da sua proximidade. Entenda, eu tenho que definir qual vai ser a atividade. Depois disso, depois de quanto tempo eu vou falar com esses clientes que são curva A? Depois de um mês da compra, que eles já estão curtindo, já estão lá dentro do imóvel, por exemplo? Ou depois de 15 dias? Aí também vai de vocês entenderem o tempo que já vai ter dado para essa pessoa te dar esse retorno. Ou então uma semana é o suficiente. Aí a gente faz o quê? Isso, gente, é um trabalho de organização, ok? Talvez no Trello vocês tenham a possibilidade de fazer essa divisão. Se não tiver, vocês podem fazer isso num Excel, que é separar a carteira de clientes, curva ABC, as atividades e periodicidade. É muito simples de fazer isso. No entanto, demanda disciplina. Porque para fazer um trabalho desse organizado, você tem que ter disciplina. Primeiro, para fazer. Segundo, para colocar em prática. Então, tem tudo isso também. Entendam, eu tenho que definir quais atividades para a curva A, B e C. Se eu vou ligar para a curva A, eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp para a curva B, por exemplo. E eu posso mandar um e-mail para a curva C. Não sei, estou imaginando. Ou então, eu posso ligar para a curva A e eu posso mandar um WhatsApp para a curva B e C. Ok? Eu tenho que definir isso. Definir o canal também, tá? Dessas atividades. E a periodicidade. Depois de quanto tempo, de quanto em quanto tempo, eu vou me relacionar com esse cliente. Por que tudo isso, gente? Porque eu quero contar para vocês uma maneira de fazer pós-venda que vai precisar desse passo anterior, que é o que eu estou contando para vocês, tá? De dividir a carteira, de vocês entenderem essas atividades. E aí é o que eu quero trazer aqui e explicar isso para vocês. Alguém já deve até conhecer, não é muita novidade isso, mas eu quero deixar muito claro o que significa fazer pós-venda pelo NPS, que se chama Net Promoter Score. O que é isso? O que significa essa ferramenta? Essa ferramenta é a gente entender, junto com o cliente, o grau de satisfação dele em relação ao nosso atendimento, à nossa venda. Então, essa ferramenta vai levantar o grau de satisfação que ele tem em relação a nós, a nossa empresa, ao nosso produto. E esse conceito, ele foi tirado de um livro que se chama A Pergunta Definitiva, que agora já atualizou esse livro para a Pergunta Definitiva 2.0, que tem a versão 2. Ou seja, fizeram um experimento, esse Fred Reichheld aí, ele fez um experimento onde ele desenhou um processo simples que qualquer empresa pode colocar em prática para entender e medir a satisfação do seu cliente. Para vocês terem uma ideia, Coca-Cola, aqueles sites de compra, Booking, Hotel Urbano, todos esses, eles fazem isso toda vez que você compra algo com eles. Então isso vocês já devem ter respondido e agora vocês vão perceber o quanto é importante de fazer isso com o cliente também, tá? Aí nós temos que entender como é feito isso, esse conceito, e definir qual vai ser o canal que a gente vai fazer esse contato com o cliente. Vai ser pelo WhatsApp ou nós vamos ligar? Como é que vai ser isso? Mas vamos ao NPS. Como que a gente faz para medir a satisfação do cliente de uma maneira muito simples? É esse texto aqui, ó. É nada mais do que isso. Olá, fulano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Você teve uma experiência recente conosco e eu gostaria de saber como é que foi. Hoje, de 0 a 10,
o quanto você recomendaria Imobiliária União a um amigo seu? Gente, a pergunta é única e exclusiva. O quanto você recomendaria a Imobiliária União a um amigo seu? Não é um parente, não é um irmão, não é uma mãe, um pai, marido, é um amigo. Aí tem todo o experimento, tem toda a pesquisa que foi feita por esse autor. O porquê do amigo, porque a gente só indica coisas que de fato a gente gostou muito para pessoas que a gente conhece, tá? De 0 a 10, o quanto você recomendaria a Imobiliária União a um amigo? Ou então, de 0 a 10, o quanto você me recomendaria para um amigo seu? Aí fica o cargo de vocês entenderem se foi mais um trabalho pessoal mesmo, corpo a corpo, corretor, ou se ele foi várias vezes lá na União, se ele teve todo um trabalho junto com a equipe, tá? Mas o de 0 a 10 é o que vai te dar a informação que você precisa. Gente, não precisa ligar pro cara, me conta como é que estão as coisas, me fala um pouco mais, isso daí já não dá mais liga no pós-venda. Aí você vai ligar e vai falar só isso para ele. Por quê? Porque a gente vai receber uma nota desse cliente. E essa nota, a gente vai começar a analisar. Lembra que eu falei que a gente vai medir a satisfação desse cliente? Agora, a partir dessa nota que a gente vai começar a entender o grau de satisfação, o nível de satisfação deles. Se ele te der de 0 a 5, ele não ficou nem um pouco satisfeito com a compra. Ele é o que a gente chama de detrator. O detrator é aquele cara que ele nunca mais vai voltar a fazer negócio com você, nem com a empresa, e provavelmente ele é um daqueles clientes que fala mal de você para as pessoas que ele conhece, ou da empresa, por algum motivo. Ele mesmo tendo fechado um negócio com você, ele é um cliente detrator. Ele não foi bom para ele. O que nós temos que fazer num caso de ouvir uma nota de 0 a 5? Porque lembra, eu estou querendo saber a satisfação do meu cliente, eu estou entrando em contato com ele. Vamos imaginar que ele me dê 5. Ah, minha nota é 5. Você não vai falar assim para ele, ô louco, mas 5 por quê? Não é essa a ideia. A gente vai, primeiro, agradecer pelo feedback, ok? Primeira coisa, poxa, muito obrigada pela tua nota, mas por favor, me diga onde que a gente falhou, para que a gente não repita isso com outra pessoa. Não é assim, ó, nossa, ô louco, você me deu nota 5, a gente errou com você em alguma situação? Gente, de 0 a 5 você já sabe que alguma coisa ruim aconteceu no meio do processo. Então você já sabe que você errou. Agora a gente só precisa ver se ele ajuda a gente a melhorar em relação a esses atendimentos. Então eu agradeço pelo feedback e por favor, você só pode compartilhar comigo o que você não ficou satisfeito para que a gente não faça isso novamente com outro cliente? E veja se ele vai se abrir para falar isso, tá? Próxima nota, de 6 a 7, ele é o que a gente chama de cliente neutro. Para ele, tanto fez como tanto faz fechar negócio com você. Ou seja, do mesmo jeito que ele comprou um imóvel com você, pode ser que amanhã ele compre imóvel com o João da imobiliária X. Então, para ele, tanto faz. Ele não viu diferença em fazer negócio com você. Aí a pergunta que a gente faz para ele depois dessa nota é o seguinte. Perfeito, João, você pode compartilhar comigo, por favor, o que faltou para ser 10? E aí, provavelmente ele vai te contar. O que para ele, na percepção dele, faltou para o negócio ter sido excelente, ter sido maravilhoso. E óbvio, gente, assim que a gente recebe esses feedbacks, se a gente faz um pós-venda, é para entender a satisfação do cliente. E todo feedback que a gente recebe, primeiro, a gente tem que olhar, analisar, ver o que de fato faz sentido, o quanto a gente pode mudar e melhorar, se for necessidade, né? E levar isso para a imobiliária. Então, é muito importante que todos esses feedbacks de pós-venda estejam organizados em algum sistema, por exemplo, o Trello, porque é em cima disso que vocês também vão ter ações estratégicas
para ajudar os seus corretores, por exemplo, a aumentar a satisfação dos clientes, tá? Isso é muito importante. Isso faz parte de uma estratégia como um todo. Se você só liga para o cliente, liga e a informação que ele te dá morre ali, também não faz sentido nenhum ligar, tá? Isso tem que ter continuidade. Então, é o que faltou para ser 10. E ele vai te contar. Ele te contar, você agradece e tudo mais e passa para o próximo. De 8 ou 9, se ele te der 8 ou 9, esse cara, ele adorou toda a experiência que ele teve com você. Só faltou algum detalhe para que ele entendesse como um melhor negócio da vida dele. E aí você precisa descobrir o que faltou na visão dele. E aí, de novo, muito obrigada pela nota. Você poderia me contar o que faltou para ser 10, na tua opinião? Aqui, gente, o que a gente vê muito, que tem cliente que diz o seguinte: ah, eu só tô dando 9 porque eu não dou 10 para ninguém. Porque se eu der 10, aí as pessoas vão se acomodar e não vão querer melhorar. Entenda, aqui tem muito disso. Quando um cliente conta isso para você, ah, eu só dei 9 porque eu não dou 10 para nada, ele tá querendo dizer o seguinte: na minha visão não faltou nada. Eu só não vou te dar 10 porque eu não tô afim. Então, por isso que nós temos que fazer essa análise depois da nota, do porquê. E sempre nós temos que questionar, beleza? E se ele te der 10? São o que a gente chama de promotor. Esse cara aqui é o cara que ama, ele te amou, ele vai te indicar, ele virou seu fã, ele mesmo vai pegar o teu telefone e vai passar pro amigo e vai te ligar. Sabe esses caras? Esse cara é um contato muito forte. Se ele te deu 10, o que a gente normalmente faz e indica que vocês façam? Primeiro, agradece a nota e diga que você ficou muito, muito feliz. Agradece assim de forma muito positiva isso, tá, gente? E olha só a sacada aqui, ó. Você prefere me passar o contato desse amigo por aqui ou por WhatsApp? Se você tiver numa ligação. Ah, Bia, mas ele não falou que ele vai me passar uma indicação. Poxa, mas ele de 0 a 10, ele diz que ele indica você 10 para um amigo. Então, a sacada aqui não é assim só agradecer e tudo mais. É que você consiga tirar a indicação dele. Porque antes de você pedir a indicação, ele já disse: de 0 a 10 eu te indico com toda certeza. Aí você já fala: você prefere passar esse contato desse amigo por aqui ou por WhatsApp? Se ele fala assim: não, mas eu preciso pensar melhor quem que é essa pessoa e tudo mais. Poxa, legal. João, será que você pode me ajudar com isso, então? Volta. Coloca a palavra ajuda de novo. Cria conexão, tá? Reciprocidade, gente. Cria essa conexão com ele. Aí ele fala: ah, posso sim, claro. Legal, você consegue me mandar isso até o final da tarde, por favor, pelo WhatsApp? Entenda, eu tô de uma maneira muito tranquila pedindo indicação, que é uma outra maneira, dentro de um processo de pós-venda, de conseguir a indicação que é tão importante para nós. Deixa eu voltar aqui para vocês um pouquinho, só para eu ver a carinha de vocês. Fez sentido? Fez sentido, gente? Quem aqui já faz? Quem aqui já usa NPS? Vocês já usam? Não? Gente, muito legal. Muito, muito legal. O que vocês vão conseguir... Legal, José. O que vocês vão conseguir além de indicações, de vocês entenderem o que vocês... Por exemplo, o que vocês não podem mais deixar acontecer numa próxima reunião. Se por acaso você receber um feedback um pouco negativo. Então, gente, para que fique muito claro para vocês, processo de pós-venda não é um bicho de 7 cabeças. Vocês viram que simples? Não tem que fazer absolutamente nada de novo. Só tem que fazer o seguinte: separa a tua carteira, entende quem merece uma ligação, entende quem merece uma mensagem pelo WhatsApp e faça o contato. Só isso daqui já muda tanto a relação do cliente com a empresa, para que ele fique ativo na carteira de clientes de vocês, porque assim como a Rô já falou, o Zé já falou nessas reuniões nossas também, a pessoa pode comprar outro imóvel. A pessoa pode.
A pessoa na vida dela, ela pode ficar a vida inteira comprando. Lógico, né? Com um certo espaço de tempo e dependendo da situação dela. Mas a grande questão é, se você pode fazer uma recompra, por que não trabalhar na alimentação desses clientes? Por que não entender a satisfação deles? Por que não desenvolver um relacionamento? E para desenvolver o relacionamento, esse é o primeiro passo. Pedir essa informação.